Bom, eu espero estar ao vivo. Hoje eu estou aqui sozinho, não sei se alguém puder dizer que se eu já estou ao vivo. Bom, mas assim, parece que já entrou um aí. Então já estou ao vivo. Hoje nós vamos começar um outro desafio. Nós já fizemos um desafio tecnológico com 3 encontros, já fizemos o desafio político com 4 encontros, e hoje nós vamos entrar num desafio do tipo do desespero e esperança. No século XXI, é claro. Então nós vamos esse aqui vai ter 4 vídeos. Não, 4 não, vamos fazer 5 vídeos. Né? Então, no primeiro tecnológico foram 3, no político foram 4, agora vamos fazer em 5, desafio, desespero, esperança, século XXI. Então, nós vamos abordar hoje o terrorismo, depois amanhã a guerra, depois a humildade, depois Deus, depois o secularismo. Então, vamos começar hoje com o terrorismo. Só vou comentar aqui uma coisa antes de entrar no terrorismo, que eu pretendo fazer daqui a uma semana, falar sobre filmes, falar sobre a ficção, mas em cima de filmes. Então, eu vou dar depois o pessoal procura me acompanhar aí no Facebook, eu vou dar alguns filmes para referência, e para quando eu discutir daqui a uma semana, eu vou colocar isso, falando sobre isso. Porque tem 2 maneiras de ver, né? Ficção ou não ficção. Tá? Bom, sobre o terrorismo. A coisa básica do terrorismo é você não entrar em pânico. Esse é o segredo. Né? Então, eu vou falar sobre 3 aspectos, reembaralhando as cartas, uma pequena moeda num grande jarro vazio, faz um barulho danado, mas não tem quase nada. Né? E o terrorismo quando ele se torna nuclear. Bom, uma pequena introdução, a gente pode falar o seguinte: os terroristas, eles são mestres no controle da mente. Eles matam pouquíssimas pessoas, mas ainda assim conseguem aterrorizar bilhões e sacudir enormes estruturas políticas, como a União Europeia ou os Estados Unidos. Quem não se lembra de 11 de setembro de 2001? Todo ano terrorista tem matado cerca de 50 pessoas na União Europeia, 10 nos Estados Unidos, 7 na China e até 25 mil no mundo todo, principalmente no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, na Nigéria e na Síria. Em contraste, a cada ano, acidentes de trânsito matam cerca de 80 mil europeus. O que é isso em relação a cerca de 50 pessoas de morte pelo terrorista, 50 pessoas na União Europeia? 40 mil americanos, 270 mil chineses, 1 milhão e 25 mil, esse 25 mil no mundo todo que o terrorista mata, em relação só a acidente de trânsito, tem 1 milhão a mais do que eles fazem, 1,25 milhão. Diabetes em níveis elevados de açúcar matam até 3 milhões e meio de pessoas por ano. E a poluição do ar, tem um telefonema aqui, deixa eu só atender aqui. Alô? Alô? Então você vê até 3 milhões e meio de pessoas por ano. E a poluição do ar, cerca de 7 milhões. Então, por que temer o terrorismo? Mais do que o açúcar. E por que governos perdem eleições por causa de ataques terroristas esporádicos, mas não por causa da poluição crônica do ar? Como indica o significado literal da palavra, o terrorismo é uma estratégia militar que espera mudar a situação política por onde? Por que mecanismo? Pelo medo. Mais do que por danos materiais.
Essa estratégia quase sempre é adotada por facções muito fracas, que não são capazes de infligir grandes danos materiais a seus inimigos. É claro que toda ação militar inspira e difunde medo. Porém, na guerra convencional, o medo é só um subproduto de perdas materiais e normalmente é proporcional à força que inflige essas perdas. No terrorismo, o medo é a narrativa principal. E há uma espantosa desproporção entre força efetiva dos terroristas e o medo que eles conseguem inspirar. Nem sempre é fácil mudar a situação política por meios de violência. No primeiro dia de batalha do Somme, em 1º de julho de 1916, 19 mil soldados ingleses foram mortos e 40 mil foram feridos. Quando a batalha terminou em novembro, ambos os lados tinham tido juntos mais de 1 milhão de baixas, incluindo 300 mil mortos. Mas essa terrível carnificina pouco alterou o equilíbrio de poder na Europa. Levou mais 2 anos e milhões de baixas adicionais para que algo finalmente mudasse. Comparado com a ofensiva do Somme, essa que eu acabei de narrar, o terrorismo é coisa insignificante. O ataque em Paris, em 2015, mataram 130 pessoas. As bombas em Bruxelas, em março de 2016, mataram 32. E na Arena de Manchester, em maio de 2017, foram 22 pessoas. Em 2002, no auge da campanha de terror dos palestinos contra Israel, quando ônibus e restaurantes explodiam diariamente, o ano terminou com 451 israelenses mortos. No mesmo ano, 542 israelenses morreram em acidente de carro. Alguns ataques terroristas, como o atentado contra o voo 103 da Panamá, sobre Lockberg, em 1988, mataram centenas de pessoas. Os ataques do 11 de setembro estabeleceram um novo recorde, matando quase 3 mil pessoas. Mas até mesmo esse ataque se torna pequeno diante do custo de uma guerra convencional. Se a tudo isso se acrescentar as pessoas mortas e feridas na Europa por ataques terroristas desde 1945, inclusive vítima de grupos tanto nacionalistas quanto religiosos, esquerdistas, direitistas, o total ainda será menor do que as baixas em qualquer número de batalhas obscuras da Primeira Guerra. Como a Terceira Batalha de Arles, 250 mil baixas, ou a 10ª Batalha de Somme, 225 mil. Como então os terroristas esperam alcançar seus objetivos? Em seguida a um ato de terrorismo, o inimigo continua a ter o mesmo número de soldados, o mesmo número de tanques, navios que tinham antes. A rede de comunicação do inimigo, as rodovias e ferrovias, estão em grande parte intactas. Suas fábricas, portos e bases mal foram tocados. Contudo, os terroristas esperam que, mesmo sendo incapazes de arranhar o poder material do inimigo, o medo e a confusão o levarão a reagir exageradamente. Aí que está o erro. Os terroristas calculam que quando o inimigo enfurecido usa sua força maciça contra eles, desencadeará uma tempestade militar e política muito mais violenta do que eles mesmos jamais poderiam criar. Durante cada uma dessas tempestades surgem muitos imprevistos, erros acontecem, atrocidades são cometidas, a opinião pública oscila, pessoas neutras mudam de posição e o equilíbrio de poder se modifica. Tudo isso por causa da desproporcionalidade do que o terrorista pode causar e a reação. Por isso, os terroristas se parecem como uma mosca tentando destruir uma loja de porcelanas. Você já viu uma mosca tão fraca que não consegue mover uma única xícara de chá? Então, como é que pode destruir a loja inteira? Eu te digo como é que pode destruir a loja inteira. Basta ela achar um touro, entrar no ouvido desse touro,
na sua orelha e começar a zumbir. O touro vai se enfurecer, né, de medo, de raiva, e ele acaba destruindo a loja toda. O terrorista é mosca. Então, a quem ele faz um ato, essa pessoa pode virar quer dizer, o governo, logo que ele seja, pertence a essa pessoa, o país, pode ficar que nem um touro e acaba com a loja toda. Foi isso que aconteceu após o 11 de setembro, quando fundamentalistas islâmicos citaram o touro americano a destruir a loja de porcelana do Oriente Médio. Agora eles florescem entre os escombros. Depois que o americano vai lá, lança a bala do Iraque, destrói tudo, aí eles começam a aparecer. Daqui a pouco vem um ISIS, vem não sei o quê, no meio daqueles escombros todos. E não faltam touros com pavio curto no mundo. Essa questão de reembaralhar as cartas, o que é que se trata? O terrorismo é uma estratégia militar muito pouco atraente, porque deixa as decisões importantes nas mãos do inimigo. Como todas as opções que o inimigo tinha antes de um ataque terrorista continuam à sua disposição depois dele, ele está completamente livre para escolher qual usar. O Exército, em geral, tenta evitar essa situação a todo custo. Quando ataca, não estão querendo encenar um espetáculo amedrontador que deixe o inimigo com raiva e o provoque a retaliar. E sim busca infligir no inimigo dano material significativo e reduzir sua capacidade de reagir. Particularmente, busca eliminar suas armas e opções mais perigosas. O terrorista não quer nada disso. Foi isso, por exemplo, que o Japão fez em dezembro de 1941, quando desfechou um ataque surpresa aos Estados Unidos e afundou a esquadra americana do Pacífico em Pearl Harbor. Não era terrorismo, era guerra. Os japoneses não poderiam ter certeza de como os americanos iriam retalhar o ataque, exceto quanto a uma coisa: não importa o que os americanos decidissem fazer, eles não seriam capazes de enviar uma esquadra às Filipinas ou a Hong Kong em 1942. Eles tinham dado um ataque decisivo e ter arrasado. Provocar o inimigo à ação sem eliminar nenhuma de suas armas ou opções é um ato de desespero. Por isso que a gente fala aí, né? A gente se propunha a falar sobre essa questão, até já me esqueci é o desespero, né? A questão que eu falei do desespero e esperança. Esse que é o assunto, nós vamos varrer em cinco pontos. Procurar o inimigo a ação sem eliminar de uma dessas armas ou opções é um desespero, que só comete quando não existe alternativa. Sempre que é possível infligir dano material considerável, ninguém desiste disso em favor de mero terrorismo. Se em dezembro de 1941 os japoneses torpedeassem um navio de passageiro civil para provocar os Estados Unidos, deixando a esquadra do Pacífico intacta em Pearl Harbor, isso teria sido o quê? Uma loucura. Mas os terroristas têm pouca escolha. São tão fracos que não podem travar uma guerra. Assim, em vez disso, optam por produzir um espetáculo teatral que, assim esperam, irá provocar o inimigo e fazê-lo exagerar na reação. Os terroristas montam uma cena aterradora de violência que captura nossa imaginação e a voltam contra nós. Nossa imaginação é um problema. Ao matar um punhado de pessoas, fazem com que milhões temam por suas vidas. Para aplacar esses temores, o governo reage ao teatro do terror. Sabe com o quê? Aí que está o erro do governo. Com um show de segurança. Show de segurança. Orquestrando imensas demonstrações de força, como a perseguição a populações inteiras ou a invasão de países estrangeiros. Na maioria dos casos, essa reação exagerada é uma ameaça muito maior à nossa segurança do que os próprios terroristas. Por isso, eles não pensam como generais de um exército, e sim
Os terroristas pensam como produtores teatrais. A memória coletiva dos ataques do 11 de setembro demonstra que todos entenderam isso intuitivamente. Quer ver? Se perguntarem às pessoas o que aconteceu naquele 11 de setembro, provavelmente dirão que a Al-Qaeda derrubou as torres gêmeas do World Trade Center, mas o ataque não envolveu apenas as torres, não esqueço isso. Houve mais 2, especialmente bem-sucedido ao Pentágono. Como é que poucas pessoas se lembram disso? Eu estou atendendo aqui porque pode ser alguém que esteja dizendo alguma coisa aqui. Alô? Oi, estou aqui em plena... Estou aqui no vídeo. Tá, mas já... Depois você fala, então. Depois a gente se fala, tá? Tá bom, até lá. Bom, o pessoal lembra, então, nesse ataque, essa operação... Eu estava querendo falar assim, como é que as pessoas se lembram pouco do ataque ao Pentágono, lembram mais do World Trade Center, né? Se a operação do 11 de setembro fosse parte de uma campanha militar convencional, o ataque ao Pentágono teria recebido a maior parte da atenção. Nesse ataque, a Al-Qaeda conseguiu destruir parte do quartel-general do inimigo, matando e ferindo comandantes e analistas da alta hierarquia. Porque a memória pública atribuiu muito mais a importância da destruição de 2 prédios civis e a morte de sabe de quê? De corretores e contadores, que é o que existia lá. É porque o prédio do Pentágono é relativamente uniforme e despretensioso, enquanto o World Trade Center era um enorme totem fálico, cujo colapso tem imenso efeito audiovisual. Quem tiver visto as imagens desse colapso jamais a esquecerá. Como entendemos o terrorismo como um teatro? Nós o julgamos mais por seu impacto emocional do que material. Assim como os terroristas, os que combatem terrorismo, também deveriam pensar mais como produtores teatrais do que como generais do Exército, acima de tudo, se queremos combater o terrorismo com eficácia, temos que nos dar conta de que nada do que os terroristas fizeram pode nos derrotar. Somos os únicos que podem derrotar a nós mesmos, se reagirmos com exagero de forma equivocada às provocações terroristas. Os terroristas, isso é, se falar uma coisa assim meio semelhante, bem semelhante. Você vai dar bola para a MST? Deixa ele para lá, cara. Aquilo ali é um nada, é uma mosca, entendeu? Agora, se ficar dando bola para eles, pronto, aí eles crescem, aparecem. E o que mais fazem, essa é a maior porcaria que existe, essa mídia, que dá mais ênfase a quando tem assassinato, tem não sei o quê. Tem programas que só ficam falando sobre isso. Esquece esses caras, isso é uma meia dúzia de coisas, de acontecimento. Aí que eles se criam, pô. Bom, os terroristas empreendem uma missão impossível, que é alterar o equilíbrio político do poder. Apesar de não ter um exército, para alcançar seu objetivo, os terroristas fazem o Estado enfrentar um desafio impossível para ele. Provar que pode proteger todos os seus cidadãos da violência política em qualquer lugar, a qualquer tempo. Quem consegue fazer isso, cara? Eu fico rindo quando eles começam a querer colocar, daqui a pouco o pessoal fala, daqui a pouco é um policial em cada esquina e não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Porque você sabe que o pessoal, esses, como é que vai chamar essa porcaria? Esses caras, esqueci até o nome, traficante. Mas você vai saber, esses caras que ficam assaltando, você vai saber onde que eles vão assaltar, pô? Você vai botar guarda em tudo quanto é lugar, vai botar guarda em cada cidadão, pô? Tem que arrumar aqui no Brasil 200 milhões de pessoas para ficar em cima de cada pessoa. Não tem cabimento isso. É outra coisa. Os terroristas esperam que quando o Estado tentar realizar essa missão impossível, poderão reembaralhar as cartas políticas e sacar um asno imprevisível.
É verdade que quando o Estado enfrenta o desafio, ele normalmente consegue esmagar os terroristas. Centenas de organizações terroristas foram debeladas nas últimas poucas décadas por vários estados. Entre 2002 e 2004, Israel demonstrou que até mesmo as mais ferozes campanhas de terror podem ser suprimidas pela força bruta. Os terroristas sabem muito bem que as chances desse confronto estão contra eles. Mas, como são muito fracos e não dispõem de outra opção militar, não tem nada a perder e tem muito a ganhar. De vez em quando, a tempestade política criada pelas campanhas de contra-terrorismo beneficia os terroristas, razão pela qual a aposta deles faz sentido. Um terrorista é como um jogador que está com uma mão ruim e tenta convencer os adversários a reembaralhar as cartas. Para que vai reembaralhar as cartas? Pô? Ele não tem nada a perder e pode ganhar tudo. Entendeu? Essa é uma questão que a gente tem que saber tratar, esses militantes malucos aí, esses fanáticos, cada vez mais fracos. Agora a última lá no... de vez em quando a mídia vai lá e fica focando, e foca até de uma forma para... Porque o cara que está lá, né, o jornalista, ele tem que fazer, porque ele está fazendo uma coisa importante. Porra nenhuma! Tinha naquela última vez ali, quando o Lula saiu, tinha umas 70 pessoas. Que merda é essa, cara? Esquece isso, não dá notícia disso. 70 pessoas, às vezes no enterro tem 70 pessoas, numa média aí, num enterro qualquer, num vagabundo desse. O Lula morreu, cara. Esquece essa porra. A mesma coisa é traficante, fazendo aí um estardalhaço, esse ladrãozinho de merda. Tem que tratar dessa maneira esse povo. E agem de outra maneira, pô. Esquece, pô. Não dá muita pelota para isso. Ainda vem essas porra de ONG, não sei o quê, enchendo o saco de direitos social, direito de porra nenhuma. Cara, bom, agora aquele outro ponto que eu falei, uma pequena moeda num grande jarro vazio. Faz um barulho danado, mas é uma pequena moeda, pô. Por que deveria o Estado concordar em reembaralhar as cartas? Uma vez que o dano material causado pelo terrorismo é insignificante. O Estado poderia, em tese, não fazer nada ou tomar medidas fortes, mas discretas, distantes das câmaras e dos microfones, para que essa porra desses direitos sociais, direitos não sei de onde, não ficar perturbando, porra. Né? De fato, é exatamente o que os Estados fazem, mas às vezes eles destemperam e reagem com força demais. E publicamente. Esse que é o problema. Fazendo com isso, o jogo dos terroristas. Porque os Estados são tão sensíveis às provocações terroristas? Eu já falei. Os Estados têm dificuldade para resistir a essas provocações porque sua legitimidade baseia-se na promessa de manter a esfera pública livre da violência política. Não pode, meu amigo, não pode. Tem hora que a própria comunidade tem que se armar. Ela tem que resolver seus problemas. Não pode ficar mandando toda hora gente para lá. Não tem jeito isso. Você não tem guarda, não tem munição, não tem essa condição de fazer isso. Esquece isso, cara. A gente mesmo é que tem que assumir a responsabilidade de pôr essas pessoas para fora, quer dando informações, quer de qualquer maneira. Um regime pode resistir a catástrofes terríveis e até mesmo ignorá-las, contanto que a sua legitimidade não se baseie em evitá-las. Por outro lado, o regime pode entrar em colapso devido a um problema menor, se ele for visto como capaz de minar sua legitimidade. No século XIV, a peste negra, para você ter uma ideia, matou entre 1/4 e metade da população europeia. Mas nenhum rei perdeu seu trono em consequência disso, e nenhum deles se esforçou muito para terminar com a peste. Ninguém pensava, então, que evitar pestes era parte das tarefas de um rei. Por outro lado, governantes que permitiram que a heresia religiosa se disseminasse em seus domínios arriscavam-se a perder sua coroa, até mesmo sua cabeça.
Hoje, um governo pode adotar, em relação à violência doméstica e sexual, uma abordagem mais suave. Em relação ao terrorismo, porque, apesar do impacto de movimentos como o MeToo, o estupro não compromete a legitimidade do governo. Na França, por exemplo, são relatadas às autoridades mais de 10 mil casos de estupro por ano e provavelmente dezenas de milhares de outros nem são reportados. Estupradores e maridos abusivos, no entanto, não são considerados uma ameaça existencial ao Estado francês, porque, historicamente, o Estado não está construído sobre a promessa de que vai eliminar a violência sexual. Veja bem, não estou defendendo a violência sexual, não. Estou dizendo que você fazer um contraste entre uma violência sexual e um terrorismo. Às vezes o terrorismo tem a violência sexual tem um monte de número de casos, o terrorismo tem uma coisa pequena, mas o impacto fica muito maior, porque está na legitimidade do governo dele ter que manter que não haja esse terrorismo. Em contraste, os casos de terrorismo muito mais raros são vistos como uma ameaça mortal à República Francesa, porque nos últimos séculos os Estados modernos ocidentais têm estabelecido sua legitimidade com base na promessa explícita de não tolerar violência política em suas fronteiras. Esse aqui é o problema. Na Idade Média, a esfera pública estava cheia de violência política. De fato, a capacidade de usar a violência era o bilhete de entrada no jogo político, era o contrário. E quem não a tivesse, abdicava de voz política. Inúmeras famílias nobres, assim como cidades, igrejas e mosteiros, mantinham forças armadas. Quando um abade morria e surgia uma disputa sucessória, facções rivais que compreendiam monges, poderosos locais e vizinhos preocupados, frequentemente recorriam às armas para resolver a questão. Hoje, mata um chefe do tráfico. Minha filha morava num local, exatamente tinha uma igreja ali, em cima tinha bandidagem. E fechava a rua, não sei o quê, papapá, entendeu? Tem controle, tem armas. Isso é o que tem que acabar. Tem que acabar. O terrorismo não tinha um lugar no mundo assim. Todo mundo armado? Eles iam se criar? De jeito nenhum. Eles ficam mandando naqueles morros, porque naqueles morros não tem ninguém armado ali para acabar com eles. Quem não fosse forte o bastante para causar danos materiais, substanciais, não tinha importância naquela época. Se em 1150, alguns muçulmanos fanáticos assassinassem um punhado de civis em Jerusalém, clamando que os cruzados deixassem a Terra Santa, a reação, sabe o quê? Seria mais de escárnio do que do terror. Para ser levado a sério, era preciso, pelo menos, ter obtido o controle de um ou dois castelos fortificados. Até um punhadinho de gente não era questão. O terrorismo não preocupava nossos ancestrais medievais, porque eles tinham problemas muito maiores com os quais lidavam. Durante a era moderna, estados centralizados aos poucos reduziram o nível da violência política dentro de seus territórios. E nas décadas recentes, países ocidentais conseguiram erradicá-las por completo, ou quase por completo. Os cidadãos da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos podem lutar pelo controle de cidades, corporações, organizações, até mesmo o próprio governo, sem precisar de qualquer força armada. O comando sobre trilhões de dólares, milhões de soldados e milhares de navios e mísseis nucleares passa de um grupo de políticos para outro sem que seja disparado um único tiro. Você acha que o Obama, quando passou para o Trump, passou aquela coisa toda? Pode atirar aí, pode. Você agora é que pode atirar. Não são mais democratas que podem atirar, agora são republicanos. Olha só. As pessoas acostumaram-se a isso e consideram seu direito natural. Consequentemente, bom, a única coisa que parece que não pode acontecer é aqui no Brasil. O PT é o dono. Ele é o dono.
Ele é que sabe que tem que ser feito, é o que tem que ser feito. Ai de quem não quiser fazer. Ele agita todos aqueles caras que eles compraram todo, que patrulharam toda aquela porcariada toda, e aí não pode fazer. Aí daqui a pouco, se o Bolsonaro, quando começar lá, vai começar a querer fazer, lá vem críticas em cima. O tempo todo, críticas em cima. Não pode fazer isso, pode fazer. Pode sim, porra. Quem tem agora o governo é o Bolsonaro. Vocês são perdedores. Vocês têm que ser expulsos da onde que vocês agora estão mandando aí, porque vocês não têm meritocracia nenhuma. Entendeu? Entendeu? Não é só o PT, não. Puxadinho também, PSOL, essas porcarias todas. Consequentemente, até mesmo atos de violência esporádica que matam algumas dezenas de pessoas são vistos como uma ameaça mortal à legitimidade e até à sobrevivência do Estado. Uma pequena moeda num grande jarro vazio faz muito barulho, mas é uma pequena moeda. É isso que faz o teatro do terrorismo ser tão bem sucedido. O Estado criou um enorme espaço vazio para a violência política que agora funciona com uma caixa de ressonância, amplificando o impacto de qualquer ataque armado, mesmo que pequeno. Quanto menos violência política houver num determinado Estado, maior será o choque do público ante o ato de terrorismo. Matar algumas pessoas na Bélgica chama mais atenção do que matar centenas na Nigéria ou no Iraque. Paradoxalmente, então, o próprio sucesso de Estados modernos na prevenção de violência política os torna particularmente vulneráveis ao terrorismo. O Estado tem salientado muitas vezes que não irá tolerar violência política dentro de suas fronteiras. Os cidadãos, por sua vez, acostumaram-se à violência política zero. Por isso, o teatro do terror gera temores viscerais de anarquia, fazendo com que as pessoas sintam como se a ordem social estivesse prestes a entrar em colapso. Após séculos de lutas sangrentas, nos escapamos do buraco negro da violência, mas sentimos que ele ainda está lá, esperando pacientemente o momento de nos encolher de novo. Algumas atrocidades horríveis e imaginamos que estamos tornando a cair dentro dele. Essa imaginação fértil da gente é que nos faz perder. Para aliviar esses temores, o Estado é levado a responder ao teatro do terror com seu próprio teatro da segurança. A resposta mais eficiente ao terrorismo poderia ser uma boa inteligência e ação clandestina contra as redes financeiras que abastecem o terror. Fazendo um paralelo aqui com o PT, cara, manda descobrir seu dinheirinho. Hein? Eles vão ficar fraquinho. Mas isso não é algo que os cidadãos possam ver na televisão. Os cidadãos viram o drama terrorista do World Trade Center desmoronando. O Estado sente-se compelido a encenar um contradrama igualmente espetacular, com ainda mais fogo e fumaça. Assim, em vez de agir silenciosa e eficientemente, o Estado desencadeia uma poderosa tempestade que muitas vezes realiza os mais acalentados sonhos, sabe de quem? Dos terroristas. Então, como deveria o Estado lidar com o terrorismo? Um esforço de contra-terrorismo bem-sucedido deveria ser conduzido em 3 frentes. Primeira, governos deveriam concentrar-se em ações clandestinas contra redes de terror. Nada de para se mostrar muita coisa, não. Segundo, a mídia deveria relativizar as coisas e evitar a histeria. O teatro do terror não poderia ter êxito sem publicidade. Infelizmente, a mídia muitas vezes fornece essa publicidade de graça. Ela relata obsessivamente os ataques do terror e infla em muito seu perigo, porque relatos sobre terrorismo vendem muito mais jornais do que relatos sobre diabetes ou poluição do ar. Terceira frente é a imaginação de todos nós e de cada um de nós. Os terroristas apoderaram-se dela e usam contra nós.
Muitas vezes ficamos ensaiando o ataque terrorista no palco da nossa mente, lembrando o 11 de setembro ou os últimos atentados a bombas suicidas. Né? Você vai andando ali pela Avenida Rio Branco, você vê, fica olhando até para cima com medo que alguns aviões comerciais se jogam contra aqueles edifícios e aí cai aquele negócio e revive todo aquele negócio, você vai passar por aquilo na vida prática, não é? Os terroristas matam 100 pessoas e fazem com que 100 milhões imaginem haver um assassino à espreita atrás de cada árvore. Opa! Olha a esquina aí, cadê o cara aí? Porra, vai, ele abre ali aquele negócio, e aí, um negócio, aquele se explode todo mundo. Vai vivendo essa. É a responsabilidade de cada cidadão liberar sua imaginação dos terroristas e não lembrar das verdadeiras dimensões dessa ameaça. É o nosso próprio terror interno que incita a mídia a se obcecar com o terrorismo e o governo a reagir com exagero. O sucesso ou fracasso do terrorismo, portanto, depende de nós. Se permitirmos que nossa imaginação seja presa dos terroristas e depois reagirmos com exagero a nossos próprios medos, o terrorismo terá um enorme sucesso. Se liberarmos nossa imaginação e reagirmos de forma equilibrada e sensata, o terrorismo fracassará. Agora, se o terrorismo se tornasse nuclear, é o último ponto nosso. A análise precedente leva em conta o terrorismo como conhecemos nos 2 séculos recentes e como se manifesta atualmente nas ruas de Nova York, Londres, Paris e Tel Aviv. No entanto, se os terroristas adquirirem armas de destruição em massa, a natureza não só do terrorismo como do Estado e de política global mudará drasticamente. Se organizações minúsculas que representam um punhado de fanáticos foram capazes de destruir cidades inteiras e matar milhões, não haverá mais uma esfera pública livre da violência política. Por isso, enquanto o terrorismo hoje é principalmente teatro, o terrorismo nuclear, o ciberterrorismo, o bioterrorismo representariam no futuro uma ameaça muito mais séria e exigiriam uma reação mais drástica dos governos. Exatamente por causa disso, teremos ser muito cuidadosos ao diferenciar esses cenários futuros hipotéticos de ataque terrorista que temos testemunhado até agora. O temor de que terroristas possam um dia pôr as mãos uma bomba nuclear e destruir Nova York ou Londres não justifica reações a um terrorista que mata uma dúzia de transeuntes com um fuzil automático ou um caminhão desgovernado. Estados deveriam ser ainda mais cuidadosos e evitar perseguir todo grupo dissidente com base em que eles poderão um dia tentar obter armas nucleares ou que poderiam hackear os sistemas de nossos carros autodirigidos. Já pensou? Vamos aí, eu comprar esse carro aqui autodirigido. Aí você começa a influenciar ele, aí você vai e joga-se em cima de algumas pessoas, não sei o quê, e transformá-los, esses carros autodirigidos, num esquadrão de robôs assassinos. Da mesma forma, embora os governos devam monitorar grupos radicais e agir para evitar que assumam o controle de armas de destruição em massa, precisam equilibrar o medo do terrorismo nuclear com outros cenários ameaçadores. Nas 2 últimas décadas, os Estados Unidos gastaram trilhões de dólares e muito capital político em sua guerra ao terror. O próprio Bush, o Tony Blair, o Barack Obama mesmo também, em suas administrações, podem alegar com alguma justificativa que ao caçar terroristas, eles obrigam a pensar mais, obrigam eles a pensar mais em sobreviver do que adquirir bombas nucleares. Podem ter com isso salvado o mundo de um 11 de setembro nuclear. Como esta é uma alegação hipotética, tipo assim, se não tivéssemos desencadeado a guerra ao terror, a Al-Qaeda teria adquirido armas nucleares. É difícil julgar se é verdadeira ou se é falsa. Podemos estar certos, no entanto, que ao conduzir a guerra ao terror, os americanos e seus aliados não só causaram imensa destruição em todo o globo, como também correram no que os economistas chamam de custo de oportunidade. O dinheiro, o tempo e o capital político investido no combate ao terrorismo não foram investidos em combater o aquecimento global, a AIDS e a pobreza
em trazer paz e prosperidade à África subsaariana, ou em forjar melhores relações com a Rússia e a China. Se Nova York ou Londres acabarem afundando sob a elevação do Oceano Atlântico, ou se as tensões com a Rússia eclodirem numa guerra aberta, as pessoas poderão acusar Bush, Blair e Obama de terem se concentrado na frente errada. Vai gastar dinheiro na coisa errada, cara. É difícil estabelecer prioridade em tempo real, enquanto é muito fácil criticar retrospectivamente decisões sobre prioridades. Nós acusamos líderes de terem fracassado em evitar as catástrofes que aconteceram enquanto permanecemos ignorantes das catástrofes que nunca se materializaram. Fica gastando uma porcariada de dinheiro aí nesse negócio de terrorismo. No entanto, catástrofes nunca se realizaram e outras que estão se realizando não gastou nada. Assim, as pessoas olham para a administração Clinton na década de 1990 e o culpam por ter negligenciado a ameaça de Al-Qaeda. Porém, na década de 1990, pouca gente imaginava que os terroristas islâmicos fossem capazes de desencadear um conflito global, arremessando aviões comerciais em arranha-céus de Nova York. Na verdade, muitos temiam que a Rússia entrasse em colapso total e perdesse o controle não apenas de seu território, mas também de milhares de bombas nucleares e biológicas. Uma outra preocupação era que as guerras sangrentas na antiga Iugoslávia pudessem se espalhar para outras partes da Europa Oriental, resultando em conflitos, por exemplo, entre a Hungria e a Romênia, entre a Bulgária e a Turquia, ou entre a Polônia e a Ucrânia. Muitos ficaram ainda mais inquietos com a reunificação da Alemanha. Apenas 4 décadas e meia após a queda do Terceiro Reich, muita gente ainda obrigava, ou seja, melhor não, abrigava um medo visceral do poder alemão. Livre da ameaça soviética, a Alemanha não se tornaria uma superpotência dominando o continente europeu? E quanto à China? Alarmada com o colapso do bloco soviético, a China poderia abandonar suas reformas, voltar às políticas maoístas e virar uma versão maior da Coreia do Norte? Hoje podemos ridicularizar esses cenários assustadores porque sabemos que eles não se materializaram. A situação na Rússia estabilizou-se, a maior parte da Europa Oriental foi absorvida pacificamente pela União Europeia, a Alemanha reunificada é saudada hoje como líder do mundo livre e a China tornou-se o motor econômico do mundo inteiro. Tudo isso foi alcançado, ao menos em parte, graças às políticas construtivas dos Estados Unidos e da União Europeia. Teria sido mais sensato se os Estados Unidos e a União Europeia tivessem se concentrado na década de 1990 nos extremistas islâmicos e não na situação no antigo bloco soviético na China? Simplesmente não podemos nos preparar para toda e qualquer eventualidade. Esse é o problema que envolve esse negócio de você querer dar segurança para todo mundo em qualquer lugar. Você não pode dar segurança nem em casa de uma pessoa, porque pode ter um marido maluco lá que resolve estrangular a mulher ou bater na mãe, dar uma paulada na mãe. Como é que você vai fazer esse negócio todo, cara? Não há controle para isso tudo. Então, assim, as pessoas, tem horas que têm que se cuidar. Se a mulher foi muito ameaçada por um marido, procure arrumar uma arma, bota um veneno na comida dele, porque você tem que se livrar de alguma maneira. Vai esperar que ele vai te matar ou vai esperar que daqui a pouco tenha um policial na tua porta? Aí a lei diz assim, não pode se aproximar 100 metros. Mas quem é que vai dizer que o cara está se aproximando 100 metros ou não? As pessoas têm que começar a se preparar. Quando o Bolsonaro fala que tem que ter uma arma, é um problema chato, mas o que você pode fazer? Se o local estiver muito infestado, você não vai ficar esperando que o cara está batendo ali na tua porta, com cabra, não sei o que de cabra cega, sei lá, cabra. Você arromba a porta ou dá um pontapé na tua porta e você fica esperando, telefonando para a polícia chegar a tempo. Vai pensando nisso. Simplesmente não podemos nos preparar para toda e qualquer eventualidade. Quer ver uma coisa? Eu vou morar pertinho do hospital, porque se eu tiver algum ataque, aí você tem um ataque fulminante, não adianta de jeito nenhum, não tem aquela máquina botar no coração para resolver, não resolve porra nenhuma, cara. Pô. Assim, quanto temos de impedir o terrorismo nuclear, isso não pode ser o primeiro item na agenda da humanidade.
E, de certo, não deveríamos usar a ameaça teórica do terrorismo nuclear como uma justificativa para uma reação exagerada ao terrorismo convencional. São problemas diferentes que exigem soluções diferentes. Porque tem muita gente que ganha dinheiro, pô, indústria armamentista, meu amigo, como ganha dinheiro? Oh, tem que acabar com o terrorismo, então manda dinheiro para a indústria armamentista. Não, não manda não, não manda não. Eles não merecem tanto dinheiro para acabar com aqueles terroristas. Aquela meia dúzia de gente, você bota uma dúzia só para cima dele. Caladinho, na moita, vai se infiltrando, entendeu? Se apesar de nossos esforços, eu tenho visto muito filme daqueles mexicanos, colombianos, para entregar, né, essas heroínas, cocaínas, né? Porra, é ridículo, cara. Eles entregam com aviões, entregam com botam em embalagem de transporte, troço, compra a polícia, não sei o que e tal. Aqui no Brasil, com essa fronteira enorme, como é que você vai proteger esse território todo, cara? Ah, vai ser o exército. Que exército, cara? Acorda. A gente tem que tratar de outra maneira. A inteligência tem que funcionar muito. Né? Inteligência. Porque se você descobriu os chefões, acaba com eles, cara. Bota um drone na direção deles e mata eles. Pronto, acaba com o restante. Entendeu? Se apesar de nossos esforços, grupos terroristas algum dia puserem as mãos em arma de destruição em massa, é difícil saber como serão conduzidas as lutas políticas. Mas serão muito diferentes das campanhas de terror e contra-terror do início do século XXI. Se em 2050 o mundo estiver cheio de terroristas, nucleares e bioterroristas, suas vítimas olharão para trás para o mundo de 2018 com uma saudade misturada com a descrença. Como é que as pessoas viviam tão seguras, se sentiam tão ameaçadas? E para encerrar, dizer o seguinte: lembra que a próxima vez, amanhã vamos falar sobre a guerra. Esse é outro problema. Guerra. Calma, cara, calma. É claro que a nossa atual sensação de perigo é alimentada não apenas pelo terrorismo. Muitos especialistas e muitos leigos temem que a Terceira Guerra Mundial seja iminente, como se tivesse assistido antes a esse filme um século atrás. Como em 1914 e em 2018, as crescentes tensões entre as grandes potências associadas a intratáveis problemas globais, como a gente tratou ali da imigração, parece estar nos arrastando para uma guerra global. Será que essa ansiedade é mais justificada do que a nossa preocupação exagerada com o terrorismo? Ou seja, a guerra também não é uma preocupação exagerada ou mais do que o terrorismo? Isso é o que nós vamos falar. Então, isso tudo vocês devem estar observando assim. A gente está falando, né? Porque esse desafio todo do século XXI, quando o Meixo Sama fala que vai construir o paraíso na Terra, as pessoas ficam, mas como? Nós estamos com isso, nós estamos com aquilo, olha o terrorismo, olha a guerra, olha não sei o quê. Calma, cara. Calma, essas coisas não são assim como você está pensando. Elas são bem menores. E é isso que eu estou tentando fazer aqui, mostrando a realidade dos fatos. Bom, mas eu procuro assim sempre deixar um espaço para as pessoas fazerem perguntas. Tem muita gente aqui, né? Estou vendo aqui, mas não vi nenhuma pergunta. Se é que eu estou entendendo, porque às vezes eu me perco aqui. Eu estou sozinho hoje, então tocou até o telefone, né? Tá certo? Então tem muita gente. Tânia Cavalcante, Ivone Custódio, Valéria, Suzana, Arquiles, deve ser, Lúcia Goff, Violé, Cristiano, João Carlos, Vivi, né? Maria Del Angel. Tem um aqui até estrangeiro, não sei que letra é essa. Elaine Silva, Edevaldo, Leda, Eliseu, acho que é Mirna, também apagadinha assim, Van Dilma, acho que é Paulo César. Tem um monte de gente aí. Então, perguntas ou a gente encerra aqui. E amanhã eu ia até fazer uma viagem, mas não vou mais. Então a gente pode fazer amanhã. Amanhã é sexta-feira, né? Para falar sobre a guerra, a gente pode fazer, acho que não sei, 7 horas tá bom para as pessoas, tá?
Então, até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Vamos lá. Acho que eu nem... para encerrar, não sei se está aí. Vê aí o que eu escrevi, cara. Para quem gosta os 2 erros da Igreja Messiânica Mundial.